Situada a 3.700 km da costa chilena, no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa é apropriadamente chamada de a ilha mais isolada do mundo. Nenhuma outra ilha está tão distante de outra porção de terra quanto esta pequena porção de rocha vulcânica. Com uma superfície de 166 km², a ilha é, acima de tudo, um patrimônio arqueológico inigualável. Ali são encontradas as tumbas dos antigos habitantes e os moai, as formidáveis e gigantescas esculturas de pedra. Ao todo, são quase 6.000 moais, que se levantam majestosos ao longo de toda a ilha. Além delas, a fantástica paisagem do vulcão Rano Haraku e de outros vulcões, além da aldeia cerimonial de Orongo, o Homem-Pássaro, fazem desse território chileno um lugar único no mundo. Uma paisagem que fascina os viajantes que a visitam. Para entender a Ilha de Páscoa, é preciso entender que ela não é um museu ao ar livre. Seu nome original, dado pelos habitantes locais, é Rapa Nui, que significa o umbigo do mundo. Em 5 de abril de 1722, um domingo de Páscoa, o navegador holandês Jacob Roggeveen chegou a Rapa Nui e batizou a ilha com seu nome mais famoso. Nos anos e décadas que se seguiram, o contato entre os habitantes da ilha e os europeus não foram amistosos, e alguns encontros violentos ocorreram. Embora estivesse perto da extinção em várias ocasiões, os habitantes da Ilha de Páscoa resistiram e sobreviveram, e com eles algumas tradições, histórias e lendas. Atualmente, existem 7.750 habitantes na ilha. O povo nativo da ilha tem origem na Polinésia, conforme objetos arqueológicos, aspectos físicos, a linguística e a própria tradição oral confirmam. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um pequeno pedaço de terra cheio de mistérios, a maioria girando em torno da era Au-Moai. Reza a lenda que em determinada noite, há 2.500 anos atrás, o rei polinésio Rotu-Matuá sonhou com uma ilha longínqua, que ele acreditou ser o lugar onde ele estava destinado a morar. Então, ele enviou 70 guerreiros em busca de tal lugar. Durante esta viagem, estes guerreiros encontraram uma grande tartaruga marinha e a seguiram, e foi aí que chegaram a uma ilha desconhecida que era exatamente como descrita pelo rei. Eles exploraram o local, construíram novas canoas e voltaram para buscar Rotu-Matuá e toda a sua comunidade. E assim começou a vida em Rapa Nui, cujo nome original é Te Pito o Te Renua. Acredita-se que a era Au-Moai, a mais famosa de Rapa Nui, teve início em 800 d.C. e que durou até por volta de 1680. Este período representou o pico da cultura Rapa Nui, com a construção de vários centros cerimoniais enormes. Nesse período, os habitantes da ilha de Rapa Nui construíram uma enorme quantidade de moai, como são chamadas as estruturas de pedra, que representam seus ancestrais e protegiam seus respectivos clãs. A principal característica cultural dos Rapa Nui é a construção dos moai, que representavam sua devoção aos ancestrais de cada clã. Com o passar dos anos, os moai foram se tornando mais estilizados e maiores, uma vez que as técnicas para sua construção foram sendo aperfeiçoadas. De acordo com a tradição, Rotu-Matuá colonizou Rapa Nui e foi o primeiro Arik, ou rei, da ilha. Cada um dos seus 6 filhos foi responsável por formar os principais mata, ou tribos. Cada mata, ou tribo, era dividida em uri, os clãs. E o líder de cada clã era o nativo mais velho, que tivesse alguma relação direta com um dos filhos de Rotu-Matuá. Existiam várias posições sociais na tradição Rapa Nui: reis, aristocratas, importantes sacerdotes, guerreiros, refugiados e escravos. Cada um exercia uma função no seu clã. Graças à enorme quantidade de moai abandonados e inacabados nas encostas do vulcão Rano Haraku, em um local conhecido como Pedreira, ou Fábrica de Moai, os pesquisadores puderam entender um pouco mais sobre o processo de construção das estátuas. Os moai foram esculpidos nas próprias pedras vulcânicas, continuando conectados à encosta através de uma faixa estreita de pedra na parte traseira. Uma vez que a parte da frente estivesse toda finalizada, esta quilha era removida e o moai deslizava pela encosta até o solo.
Ele então era colocado de pé para que suas costas pudessem ser esculpidas também. Uma vez em pé, ou próximo ao Zaú, cavidades eram construídas em seus rostos, e eles recebiam os olhos, que eram feitos de coral. Os olhos eram os elementos que davam vida aos Moai. Acredita-se que o momento da instalação dos olhos na escultura era um dos mais sagrados da cultura Rapa Nui. Quando um Moai era finalizado, ele era levado para o Aú, uma plataforma de pedra que funcionava como cemitério para os membros mais nobres do clã. A grande questão envolvendo estas estátuas reside justamente no fato de como estas pedras, que pesam muitas toneladas, eram transportadas. As evidências mais fortes apontam que elas eram levadas em pé. Com cordas, seus construtores faziam um movimento de caminhar, fazendo com que ela chegasse ao seu destino. Alguns Moai, caídos e quebrados ao longo do trajeto da pedreira até o Aú, parecem indicar essa hipótese. Quando os Moais eram encontrados caídos com a face no chão, eles apontavam para uma plataforma. Quando apareciam caídos com a face para cima, a cabeça estava na direção do Rano Haraku. Além disso, o fato de estarem quebrados indica que caíram violentamente. Se eles estivessem na horizontal, praticamente ao nível do chão, não estariam quebrados da forma como foram encontrados. Aparentemente, a construção dos Moai é uma tradição exclusiva dos Rapa Nui, ao contrário do que muitos imaginam. As estátuas não representam nenhum deus ou nenhum símbolo religioso, mas apenas ancestrais. E a qualidade da escultura demonstrava o poder e o prestígio de cada clã. Acredita-se ainda que, por serem erguidos e posicionados com a face voltada para a região em que o clã vivia, os Moai tinham também o objetivo de proteger as atividades daquele clã e seu território. Os Moai também deixavam clara a importância da hierarquia entre as sociedades. Apenas pessoas consideradas importantes ou com maior poder eram representadas em Moai. A realeza era representada com um pucal, uma espécie de coque, uma estrutura vermelha de pedra que se assemelha a um chapéu e era colocada sobre a cabeça das estátuas. E todos eram construídos com unhas enormes, o que demonstrava que aqueles ali representados não precisavam trabalhar, nem realizar qualquer tarefa, pois tinham subordinados para trabalhar por eles. A era Aú Moai durou cerca de 800 anos. A intensa necessidade dos clãs de se mostrarem superiores e mais poderosos do que os outros, através da construção de Moais mais detalhados e maiores, acabou resultando na superexploração dos recursos da ilha e seu consequente esgotamento no século XVII. Essa escassez gerou uma grande luta entre os clãs que culminou com uma intensa guerra onde todos os Moai foram derrubados. Este ato desmoralizava o inimigo e era a maior ofensa que um clã podia receber. Com a queda dos Moai, a devoção dos Rapa Nui e seus ancestrais acabou chegando ao fim, e o poder do Arik foi significativamente reduzido. Na Ilha de Páscoa, todos os Moai que se encontram hoje em pé foram restaurados e recolocados daquela forma. Já foram encontrados na ilha cerca de 880 Moai, e acredita-se que 288 desses Moai foram levados e erguidos sobre uma plataforma. 397 Moai continuaram em sua fábrica, a pedreira de Rano Haraku, e 92 Moai foram encontrados no que seria o caminho entre a pedreira e o Zaú. O maior Moai já construído tinha cerca de 20 metros, mas ele nunca saiu da fábrica dos Moai. O maior Moai já erguido em uma plataforma tinha quase 10 metros, e o menor Moai já erguido tinha pouco mais de 1 metro de altura. O nome completo do Moai no idioma Rapa Nui é Moai Aringa Ora, que significa rosto vivo dos ancestrais. Os Moai eram construídos pelos Rapa Nui para representar seus ancestrais, governantes ou antepassados importantes, que depois de mortos tinham capacidade de estender seu mana, ou seja, o poder espiritual, sobre o clã para protegê-lo. Os mitos mais importantes da ilha são Rotumatuá, o lendário fundador da ilha, Tangata Manu, o culto do homem-pássaro, que era praticado até a década de 1860, e Maki Maki, uma importante divindade local. Por volta de 1680, então, iniciou-se a era Huri Moai,
que durou até a chegada dos católicos em 1864. Essa era foi marcada por escassez de recursos e guerras entre os clãs Rapa Nui. Nesse período, e ainda por esses motivos, novas expressões políticas e religiosas ganharam força, focando principalmente no deus Makemake, na fertilidade e no poder de Matatuá, os líderes guerreiros. Como uma estratégia para restaurar a ordem após tantas disputas, a competição do Homem-Pássaro, ou Tangata Manu, foi criada. Através dela, um novo líder para a ilha seria eleito todo ano. A cerimônia mais importante desse culto acontecia na vila de Orongo, localizada no topo do vulcão Hanokau, e na ilha Motu Nui, localizada em frente a Orongo. Os competidores precisavam nadar até a ilha e capturar o ovo da ave Manutara. O primeiro a retornar para Orongo com o ovo intacto seria reconhecido como Tangata Manu, a reencarnação do deus criador Makemake. Ele seria então o novo líder da ilha por um ano. Essa nova tradição acabou encerrando a era de poder da família de Rotu Matuá e permitiu que outras tribos pudessem chegar ao poder. A conquista do posto mais alto da ilha deixava de ser hereditária e passava a ser por mérito. O culto Tangata Manu estava intensamente ligado ao deus Makemake, e é possível ver petroglifos ou artes nas pedras representando Makemake em várias partes da ilha, principalmente em Orongo. Em 1722, ainda nesse mesmo período, mas um pouco antes do seu fim, um holandês chamado Jacob Roggeveen desembarcou na ilha e divulgou sua existência para a Europa. Este contato com o Ocidente foi catastrófico para o povo de Rapa Nui. Cerca de um terço dos habitantes da ilha, aproximadamente 1.300 pascuenses, foram levados para o Peru como escravos. Alguns anos depois, devido a pressões internacionais, 100 Rapa Nui conseguiram entrar em um barco e seguir viagem de volta à ilha, mas apenas 15 efetivamente chegaram. Felizmente, eles trouxeram consigo doenças que acabaram reduzindo os Rapa Nui a uma população de apenas 111 pessoas. Hoje, não existe nenhum Rapa Nui puro, pois todos possuem outra descendência na família. Jacob, entretanto, não registrou muitos detalhes sobre a ilha. Foi o capitão inglês James Cook que, em 1774, com o auxílio de um taitiano que viajava com ele e que conseguia se entender com os locais devido às similaridades do idioma, conseguiu fazer uma adequada descrição do local. Aproximadamente 100 anos depois, o catolicismo foi inserido na ilha. Acredita-se que os Rapa Nui aceitaram a nova cultura e religião por se surpreenderem com as belas roupas dos europeus e a modernidade de suas embarcações. Alguns nativos dizem que os Rapa Nui provavelmente pensaram: quero acreditar no seu Deus para alcançar o que você tem, uma vez que eles passaram por uma série de anos de sofrimento. Em 1888, Rapa Nui foi incorporada oficialmente ao Chile e arrendada para um homem chamado Henrique Merlet. Ele vendeu seu controle da ilha para a empresa britânica Williamson Balfour. Uma subsidiária foi criada chamada Companhia Explotadora de Isla de Páscoa, que acabou transformando a ilha em uma grande fazenda de ovelhas. Os nativos passaram praticamente a condição de escravos, tendo que trabalhar para uma companhia e não tendo permissão de deixar a ilha. Devido aos constantes abusos, em 1953 o governo chileno se recusou a renovar o arrendamento e transferiu a responsabilidade da ilha para a Marinha chilena. Hoje, os Rapa Nui são reconhecidos como cidadãos chilenos e sua economia é estimulada pelo turismo. Por sua riqueza cultural, beleza e isolamento geográfico, Rapa Nui foi declarada Patrimônio Natural da Unesco em 1995. E aí, então você conheceu algumas curiosidades sobre a Ilha de Páscoa, uma ilha que fascina e intriga muitas pessoas aí pelo mundo e que é um centro turístico lá no Oceano Pacífico, numa área pertencente ainda ao Chile. Gostou desse vídeo? Já se inscreve aqui no canal, então, se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu like para ajudar o canal, assim a gente fica cada vez melhor ranqueados aqui no YouTube. Divulgue esse vídeo nas redes sociais, nas suas comunidades e ajude a levar esse tipo de informação legal para todos os rincões da internet brasileira. Você pode ajudar o canal através dos links que nós temos na descrição do vídeo. Nós temos links para a nossa vaquinha, para o nosso Apoia-se, nós temos a nossa chave Pix. E toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Ajude este canal a crescer cada vez mais em termos de produtividade e qualidade. E assim
nós ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. Continue nos acompanhando. E lembre-se, fique sempre com os pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Falou, gente. Abraços. Tchau.